Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo do livro Obras Póstumas. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, centro situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas e hoje nós vamos conversar sobre o tema As 5 Alternativas da Humanidade. Então, para dar início ao nosso estudo, vamos ler uma página para a gente começar a nossa harmonização. E a página de hoje é Não Perturbeis. É uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, do médium Chico Xavier e do Espírito Emmanuel. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, disse Jesus em Mateus, capítulo 19, versículo 6. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados, e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou seres e reuniu-os, criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz, e por vezes gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Então, vamos convidar o nosso amigo Sérgio para fazer nossa oração inicial. E assim, meus queridos irmãos, vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia. Vamos esquecer todos os nossos afazeres, nossos problemas, deixar na mão de Deus. Vamos então dizer assim: querido Mestre Jesus, mais uma noite estamos aqui, Senhor, reunidos em seu santo nome. Obrigado, Mestre, por esta noite maravilhosa. Obrigado, Mestre, por esta casa que nos fornece o estudo, o aprendizado, o acolhimento e o refazimento de nossas almas. Obrigado, Senhor, pela luz que ilumina cada ambiente aonde se encontrem todos aqueles que estão aqui, ouvintes, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, que eles possam ser visitados por esses bons espíritos que aqui se encontram, Jesus. Obrigado, Mestre, pela luz que ilumina nossas vidas. Obrigado por essa encarnação, Senhor. Obrigado pela família, pelo trabalho. Obrigado por tudo, Senhor. Nós vos louvamos por tudo, Senhor. E assim, Mestre amado, humildemente, de joelhos espiritualmente aos vossos pés, nós vos pedimos permissão para iniciarmos o estudo de hoje e, sobretudo, ao nosso Pai que é Deus, dando graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos hoje estudar sobre o capítulo As 5 Alternativas da Humanidade. E, para começar esse estudo, a gente vai convidar a Luciana, que vai conversar conosco dos primeiros 2 itens desse capítulo.
Boa noite a todos. Esse capítulo de hoje, né, Kardec, ele lança, né, alguns questionamentos, né, e um deles é com relação, ele fala que a maioria, né, da humanidade, ela tem lá no seu íntimo a certeza de que viverá, né? E aí ele começa umas indagações que essas pessoas têm de como viverá, né? De como será o futuro. E aí ele começa a formular algumas questões nesse sistema, e aí resultam em 5 alternativas, né? Para que a gente possa chegar, cada um, né, com seu entendimento, com seu pensamento, chegar a uma conclusão dessas alternativas para a humanidade, para o futuro da humanidade. Então, é claro, cada uma com a sua crença, cada uma com seus valores, né? Cada um respeitando, né, o pensamento do outro, mas a gente utilizando a razão, né? A gente colocando esses questionamentos com foco na razão, tá? E aí, a primeira alternativa que a gente vai falar hoje é sobre a doutrina materialista, né? Então, quando Kardec propõe, né, esse estudo, que ele fala que existem, né, essas alternativas para o nosso futuro, ele vai fazer um comentário sobre a primeira, né, doutrina, que seria a materialista. E aí, quando eu comecei a ler, comecei a estudar, eu fiz um questionamento, né? Se eu fosse, né, tivesse a visão materialista né, do todo, eu queria me questionar 3 coisas, né? Que é de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou, né? Então, para nós espíritas, é muito clara essa percepção, né? Mas para o materialista é totalmente diferente, né? Por quê? Porque eles não acreditam nesse passado, nessa vida passada, ele não acredita que você vá para algum lugar, né, após a morte, ele acredita sim no momento presente, tá certo? Então, essa é uma indagação que eu, Luciana, como espírita, procurei me fazer, né? De onde eu vim, né? Onde eu estou, quem eu sou e para onde eu vou, tá certo? Então, eu poderia dizer que eu sou um espírito imortal, né? Fui criada simples e ignorante por Deus, né? Que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Hoje, eu estou Luciana, né? Eu sou um espírito, um ser pensante, que tem na minha bagagem toda uma história reencarnatória, né? Então, trago as minhas imperfeições, trago as minhas virtudes, trago os meus anseios, trago as minhas vitórias. Hoje eu estou assim, né? E para onde eu vou? Vai depender do meu livre-arbítrio, né? O meu futuro vai depender do meu amanhã, em que posição estarei, de sofrimento, de alegria, enfim, vai depender do meu presente, do meu livre-arbítrio, tá? Essa é uma visão que nós temos quando a gente estuda a doutrina espírita, que mais à frente o nosso amigo Sérgio vai falar, que a gente tem, é o entendimento que a gente tem, porque a razão nos leva a ter esse pensamento, né? E aí, segundo Kardec, que ele coloca aqui nesse capítulo para a gente, é que a doutrina materialista, ela acaba temendo, né, a responsabilidade do futuro, né? Então, para eles é mais cômodo você viver o presente sem a responsabilidade do que vem depois, da consequência, tá certo? Então, o materialismo é uma doutrina que acredita que os fenômenos naturais, sociais, mentais e históricos são esclarecidos pela matéria, tá? Então, Kardec escreve assim nesse capítulo: entende que a inteligência do homem, a doutrina materialista, entende-se que a inteligência do homem é propriedade da matéria. Nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes nem depois da vida corpórea. Então,
quando eu fiz aquelas 3 indagações, a gente pode entender perfeitamente que para quem segue essa doutrina materialista, não existe o antes e não existe o depois. Ele só vive o presente. Daí porque a gente pode entender o viver sem responsabilidade. Por quê? Porque você não tem um futuro, você não vai colher, né? Você vai só semear. Você não vai ter aquela colheita obrigatória, né? Nessa visão materialista. E aí Kardec coloca algumas consequências dessa doutrina materialista. Uma delas é: os gozos materiais seriam as únicas coisas reais e desejáveis. As afeições morais não têm futuro. A morte quebra os laços morais. Por que a morte quebra os laços morais? Porque diante da morte, os materialistas, eles contemplam o nada, né? Então, morreu, acabou tudo. Então, tudo que você conquistou, tudo que você procurou obter, né, de melhoramento, enfim, isso não existe, porque para eles tudo morreu, não existe o ser individual, né, a sua individualidade não existe, tá? Mais à frente ele vai falar que não há compreensão para as misérias da vida. Então, para a doutrina materialista, para o materialista, tanto faz você vir pobre ou rico, né? Então, assim, isso não tem uma compreensão. Ele acha que se você veio pobre é porque você veio pobre, ponto final. Se você veio rico, parabéns e ponto final. Né? Então, não tem o entendimento do porquê dessa diferenciação, né? E mais à frente também, Kardec coloca o suicídio vem a ser o fim racional e lógico da existência. Por quê? Porque para eles a morte, né, quer dizer, a vida acaba com a morte biológica. Então, se o corpo morre, acabou tudo. Né? Eles não têm o entendimento que o espírito, né, sobrevive, né, que o espírito é imortal. Então, para eles, a fuga melhor seria o suicídio. Já que eu não vou ter nada após a morte, então, se eu estou passando por uma situação muito conflitante, muito difícil, para eles o suicídio seria algo comum, um fato comum, né? E ele mais adiante ele fala para a gente também: torna-se inútil qualquer constrangimento, dificuldade para vencer as más inclinações. Por quê? O materialista ele não tem a consciência das dificuldades, né? Por que eu vou brigar para ser uma pessoa melhor? Para que eu vou lutar contra o orgulho, contra o egoísmo, se eu não vou ganhar nada com isso, né? Se depois que eu morrer tudo acabou, né? Então ele não tem esse compromisso em vencer as dificuldades. Ele não tem esse compromisso de passar pelas consequências, né? Então, por isso que Kardec coloca, né, que se torna inútil qualquer constrangimento de tentar se melhorar. Outro ponto também que Kardec coloca é cada um deve viver para si, né, que acaba sendo um egoísmo, né? É uma estupidez incomodar-se e sacrificar o repouso e o bem-estar por causa dos outros. Então, a gente pode dizer que a caridade aí, ela seria nula, né? Porque na doutrina materialista, você viveria só para você não pensaria no outro, você não iria se submeter, né, a determinadas situações para ajudar o próximo, né? Ou seja, a caridade, ela estaria comprometida, né, diante dessa doutrina. Ele fala também para a gente que não vale a pena, né, segundo essa doutrina, preocupar-se com os deveres sociais e nem com o freio social. Então, a lei da sociedade, que a gente vê lá no Livro dos Espíritos, que é um freio para a sociedade, né? Porque quando vivemos numa sociedade, a gente precisa de leis para nos amparar, para nos proteger, né? Para que a gente saiba até onde eu posso ir, né? Até que ponto é o meu direito e até que ponto é o meu dever. Então, a lei de sociedade, ela existe para nos dar um norte, para nos dar um freio, né, nas situações do dia a dia. E na doutrina materialista,
esse freio, né, não existiria, tá? Então, a gente poderia, por exemplo, ver leis importantes que de acordo, né, com a vida, que talvez não teriam não teria o mesmo cuidado, né, pela doutrina materialista, que é a questão do aborto, a questão da eutanásia, né? Então, a gente vê pontos, né, que a gente precisa ter um cuidado ao analisar, né, ao estudar uma doutrina. E aí, Kardec, né, vai pontuar também alguns relatos que foram colocados na Revista Espírita. E nesse artigo, ele é um artigo que fala na Revista Espírita de 1868, o artigo se chama O Materialismo e o Direito, né? E lá, Kardec vai colocar para a gente que existiu um vazio, né, incompatível, numa época passada, né, onde a religião ela não tinha o cunho da razão, né? Então ele coloca para a gente que acabava desenvolvendo o que? A incredulidade nas pessoas, né? Então muitas pessoas deixavam de seguir uma religião, por quê? Porque a religião ela não tinha a razão, né? Ela acabava sendo uma questão de fanatismo mesmo do que ter a razão. Então, muitas pessoas, né, abriram mão de seguir uma determinada religião por conta da falta de credulidade, tá? E aí ele fala que, na maioria dos materialistas, o espírito de intolerância é muito grande, né? E logo eles que reivindicam, né, a liberdade de consciência, a liberdade, né, de agir. Então, a intolerância, né, em alguns momentos tem que ter tolerância, em outros não, né? Então, há uma incompatibilidade de raciocínio, de pensamento, né? Então, essa doutrina vai falar também nesse item da Revista Espírita, que ela busca não é um Deus melhor e mais justo, tá? É um Deus matéria, menos constrangedor, porque não tem que lhes dar conta, né? Então, essa doutrina, ela não procura um Deus justo, né? Um Deus soberanamente bom e justo, né? Ela procura um Deus matéria, por quê? Porque é muito mais prático, né? Justificar as coisas da matéria, né? Então, nessa doutrina, não tem a preocupação de ter que ficar se justificando, ficar se colocando à prova, né, a consciência à prova, e tudo isso resulta, né, dessa doutrina. Então, quando a gente para pensar, né, que a gente olha tantas questões, né, na nossa sociedade, na nossa vida, a gente para e pensa, né, a questão das desigualdades. Por que Deus, né, criaria pessoas bem pobres, né, e outras já com uma condição melhor, né? Porque umas repletas de saúde, outras, né, com a doença sempre batendo, né, a porta. Muitas pessoas com muitas oportunidades e outras com muito poucas, né? Então, se a gente pensa, né, num Deus soberanamente justo e bom, a gente vai usar a razão, a gente vai tentar entender, através dessas 5 alternativas que Kardec coloca aqui para a gente, uma razão para tudo isso, né? Então, a gente tem que estudar, tem que tentar compreender, né? E entender que uma doutrina que nos leva ao nada, né? Ela tem que ser muito bem, muito cuidadosamente estudada, né? Porque Deus não nos criaria para o nada, tá certo? Não seria racional, né? Então, isso o Livro dos Espíritos coloca no item lá, na página 132, não sei qual a página de vocês, mas aí eu vou falar aqui, que é na questão 148, onde fala sobre materialismo,
e ele vem falar da importância do espiritismo, né? E Kardec coloca assim: é erro dizer que a missão do espiritismo consegue precisamente nos esclarecer acerca do futuro, em fazer com que até certo ponto toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro, e não pela perspectiva do nada, né? Então, essa primeira doutrina que a gente vê aí, ela nos traz consequências muito preocupantes, né? Consequências que a gente tem que pensar, né? Porque quando a gente vive numa sociedade, quando a gente cria laços de amor, né? Com aqueles entes queridos, quando a gente olha para si, né? E tenta ser uma pessoa melhor, não é por nada, né? Tudo isso tem um propósito, né? Tudo isso tem um desígnio divino, né? Então, essas consequências, elas são muito perigosas, né? Quando a gente fala que quando você pensa, né, numa saída para uma situação difícil, sendo materialista, você corre para o suicídio, porque a morte biológica, né, só ela que existe nessa visão, você acaba entrando numa situação muito delicada, né? Numa situação em que lá na frente, né, vai ser bem complicado, mas não impossível, né, de se reestruturar, de se restabelecer. A gente sabe que Deus, ele tem como vou dizer, ele tem um amor, né, imensurável pelas suas criaturas, né? Então ele jamais deixaria ao léu, nos deixaria ao léu, né? O segundo item, que é bem rapidinho, que a gente vai falar da doutrina panteísta, Kardec coloca que o ser sem essa doutrina entende que é o ser sem individualidade e sem consciência de si mesmo, tá? Então, essa ideia de que o princípio inteligente ou a alma independe da matéria, tá? É extraído ao nascer do todo universal, individualiza-se em cada ser durante a vida e volta em razão da morte, a massa comum como as gotas de chuva do oceano. Essa doutrina, gente, ela é bem parecida, um pouco parecida com a do materialismo. Então, quando você chega à perfeição, você conquistou méritos, você conseguiu ser uma pessoa melhor, aí você morre, também acaba tudo, né? Então, essa é uma visão dessa doutrina, né? Então, quando ele fala lá no livro que ao chegar aos últimos degraus da perfeição, volta à massa, né? Então, ou seja, após alcançar o conhecimento, após alcançar, vencer as suas mazelas, né? Você volta à massa e perde a sua individualidade, isso também, né, tem a ver com a doutrina materialista. Então, tudo que você conquistou não valeu de nada nessa visão, tá? E as consequências morais, né, também são exatamente como a da doutrina materialista. Então, no Livro dos Espíritos, tem até uma questão
e que Kardec faz um comentário sobre essa doutrina panteísta, né, que algumas pessoas têm a ideia, né, de que Deus, né, também não seria o criador, né, mas colocam Deus na forma como a criatura, fazem uma confusão aí, né? Então, Kardec coloca que a inteligência de Deus se revela nas suas obras, como de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e criou. Então, há uma diferenciação entre criador e criatura, tá? Até porque, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, se confundisse Deus, né, com a criatura, a gente iria submeter Deus às leis, né, da matéria, né? A gente iria sujeitar Deus às leis materiais e que a gente sabe que não faz parte do atributo divino, né? Deus é imaterial, né? Então, essa doutrina, ela tem um pouco desse pensamento, né? E a última coisa que eu queria colocar, né, é que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, essa máxima espírita, ela vem trazer para a gente a razão, a importância da gente colocar a razão, ter uma fé raciocinada, né? O nada não existe. Então, mas por que não existe, né? Da onde nós viemos? Do nada? Né? Como assim? Então, a gente tem que questionar, a gente tem que procurar buscar, né? Como Kardec fez no Livro dos Espíritos, né? Ele sempre indagando os espíritos, quando a resposta, ele não estava satisfeito com a resposta, ele ainda assim questionava. Por quê? Porque a gente tem que usar uma fé raciocinada, a gente tem que entender, não encarar as coisas, são assim porque são. Não, elas têm um propósito. Talvez a gente, como os espíritos colocam, não é o momento da gente ainda descobrir tudo, né? Mas muita coisa a gente já entende, a gente já compreende, né? Então, ver uma injustiça, né? E falar, não, mas isso é assim porque é assim, não tá legal, né? A gente tem sim que estudar, tem sim que buscar e tentar entender, né? Sem criticar, né? Sem se desfazer das ideias, né? De outros irmãos, mas a gente tentar entender, dentro dessas 5 alternativas que Kardec coloca para a gente, qual é a que a gente se adequa melhor, qual que a gente melhor se coloca, né? E fazendo aquela reflexão do início, né? Será que eu consigo entender de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou? Tá? Então, esse é o recado desses 2 primeiros tópicos. Vou passar para o Humberto. Obrigado, Luciano. Então, Luciano, até antes de entrar no tópico que eu vou falar, eu estava lembrando aqui de um exemplo, que uma das consequências do materialismo é o egoísmo, né? Eu me preocupar com o bem só para mim. Eu me lembrei de um exemplo que aconteceu numa maratona lá da Espanha, em 2012, que tinha um atleta espanhol que estava em segundo lugar na maratona e tinha um atleta queniano que estava em primeiro lugar. Porém, o atleta queniano ele se distraiu. Na reta da chegada, ele se distraiu, achou que já tivesse chegado e diminuiu o ritmo. O atleta espanhol que vinha em segundo lugar teve a oportunidade de vencer o atleta queniano, né? Teve a oportunidade de ultrapassá-lo, mas não o fez. Ele alertou o queniano e ajudou ele a chegar em primeiro lugar e ele ficou em segundo. Aí um repórter veio e perguntou para o atleta espanhol: por que você não venceu a maratona? Estava no seu país, por que você não ganhou? Você teve a oportunidade de ganhar. Aí ele não entendeu a pergunta. Ele falou: como assim? O que eu fiz? Aí o jornalista insistiu: por que você não ganhou? Você teve a oportunidade de ganhar. Aí o atleta espanhol falou para ele: eu poderia até ter ganhado, mas eu não teria a honra e o mérito dessa vitória, né? Aí, ou seja, é uma visão, é outro tipo de visão, né? É uma visão que não é uma visão materialista, porque se a visão desse atleta fosse materialista, ele ia buscar a honra e a glória passageira, né? Que é a glória do troféu ali, da vitória, dos holofotes. Mas ele estava preocupado com outro tipo de honra, né? Então é outro tipo de visão. Então, quando a gente amplia essa visão, né, essa compreensão de mundo, muda as nossas atitudes.
como a desse atleta espanhol. Bom, antes de entrar no nosso estudo sobre a doutrina deísta, vamos dar boa noite aqui para os nossos amigos. Está o Alessandro Souza conosco, o Sebastião Amorim, nosso amigo, a Débora Coutinho, a Sofia Ferreira, o Edson Costa, a Glória Costa, Tadeu, a Kátia e a dona Ariovalda e o Lucimar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse estudo. Tá? E agora a gente vai entrar no terceiro tópico de Kardec, que ele fala sobre a doutrina deísta. O que é a doutrina deísta? Ele fala do doutrina deísta independente. O que é a doutrina deísta? Boa noite também, Sônia, vi que você postou aí agora. A doutrina deísta é aquela que acredita em Deus como criador de todo o universo. Ela acredita também que Deus estabeleceu as leis do universo. Ela não acredita nos dogmas das religiões. E ela também não acredita na providência divina. Ela não acredita que Deus intervém na sua criação. A doutrina deísta independente, ela acha que Deus criou todas as leis do universo, criou todo o universo e depois não se ocupa mais do universo. Portanto, qual é a consequência dessa doutrina? Que a gente não há uma necessidade de me relacionar com Deus. Eu não preciso nem agradecer, nem pedir nada para Deus, porque tudo vai acontecer como tem que acontecer. Né? Eu não acredito que Deus vai intervir na minha vida. Mas será que isso é possível? Né? Será que é assim que acontece? A gente vê os exemplos da nossa vida diária. Né? Se a gente pegar o exemplo de um jardineiro cuidando de uma planta, como é que o jardineiro faz? Primeiro, ele seleciona a semente que ele vai plantar. Depois, ele prepara a terra de acordo com a planta que ele quer plantar. Então, ele prepara o adubo, a drenagem da terra. Depois, ele faz a plantação daquela semente. Ele rega, faz as regas de acordo com a planta que ele está plantando. Né? Ele tem que defender aquela planta das pragas, das ervas daninhas, das pragas. E ele também faz podas que permitem a renovação da planta, né? Quando chega o tempo. Então, tudo isso revela o quê? Um cuidado do jardineiro com aquela planta nascente. Um cuidado, uma solicitude. Vamos pensar agora no exemplo de um pai com um filho. Né? O que a gente pensaria de um pai que criasse o seu filho, gerasse a vida de seu filho, e lá para os 5, 6 anos falasse: filho, agora é por tua conta. Criei você, estão aqui as leis, estão aqui seus deveres, seus direitos, agora é por tua conta. A gente sabe que isso não seria o adequado, né? Que o papel de um pai é de educar, é de orientar, é de dar amor, dar também limites, né? É ser solícito, cuidadoso com seu filho. E aí a gente vai, lá no livro A Gênese de Kardec, tem um capítulo que fala sobre a providência divina. E lá, Kardec diz assim: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Então, solicitude, o que significa solicitude? É o cuidado. Né? Quem cuida, ama. É o amor de Deus para com as suas criaturas. Mas a gente vai se perguntar, como é que pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior, preocupar-se com questões das nossas vidas? Então, em primeiro lugar, a gente comete um grande equívoco de achar que Deus está muito distante de nós, que Deus está inalcançável, que está lá no centro do universo. A gente compara Deus, a gente traz o Deus a um rei, né, a um imperador, coloca ele num trono, aí coloca atributos humanos em Deus, com as limitações como as nossas. Então, isso é um grande equívoco. Se a gente for em Jesus, o que Jesus nos falou? Que nós estamos em Deus como Deus está em nós. Ou seja, ao pensarmos, nós pensamos em Deus, nós estamos em contato direto com Deus. Não precisamos de intermediários. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Significa que eu posso ter uma relação direta com meu Pai e meu Criador. Ele também nos diz outras coisas. Jesus também nos diz que Deus é o quê? Pai nosso. Se Deus é Pai, o que um pai faz? O pai cuida. Um pai relaciona-se com o filho. Um pai é solícito com seus filhos. Né? A gente vai dizer, mas parece que comigo não funciona, não.
Eu peço soluções para Deus, mas meu Deus parece que me envia mais problema. Como é que pode isso? Né? E aí a gente vê, né, que muitos, em primeiro lugar, né, muitos dos problemas que passamos, eles seriam evitáveis se nós fôssemos mais prudentes. Então, como é que a gente pode culpar a Deus, por exemplo, se eu ficar enfermo, se eu ficar doente, por conta de um mau hábito meu, de um excesso que eu cometo? Como é que eu posso culpar a Deus se eu estou passando por alguma dificuldade afetiva, se eu, por causa do meu orgulho, eu magoei alguém ou deixei de perdoar alguém? Então, muitos dos males que passamos, muitos dos sofrimentos que atravessamos, eles seriam evitáveis se nós tivéssemos outro tipo de comportamento. Mas também temos problemas que não podemos evitar, né? Mas a gente tem que pensar, se Deus é soberanamente justo, se é soberanamente bom, tudo que Deus quer para nós é o nosso melhor. Então, por mais que a gente passe dificuldades na vida, a gente pode ter a certeza que essa dificuldade é o melhor para nós naquele momento. Tanto é assim que quando a gente passa por aquela dificuldade, quando aquele problema se resolve, a gente olha para trás, a gente vê quanto aprendizado a gente teve, quanto aquela dificuldade nos tornou pessoas melhores. Tem um exemplo de Chico Xavier, de uma mãe cujo filho tinha nascido cego, surdo, mudo e sem os 2 braços. Olha a situação dessa mãe. E esse filho estava doente das pernas e os médicos queriam amputar as pernas dele, por volta dos 5 anos. Essa mãe vai procurar Chico Xavier, pedindo por que ela estava passando por tamanho sofrimento. Chico Xavier, com a ajuda de Emmanuel, responde para aquela mãe que aquela criança tinha, nas últimas 10 existências, tirado a sua própria vida. E que nessa existência, ela estava com as 2 perninhas que ela tinha, procurando um rio para se jogar, um lugar alto para se atirar. Então, por misericórdia de Deus, ela precisaria perder aquelas perninhas, para que ela pudesse manter-se nessa vida por mais algum tempo, para que ela não cometesse mais um suicídio, provocando mais sofrimento para ela. Então, a gente vê aí que, aparentemente, na nossa visão, era um sofrimento terrível para aquela criança. Mas, na verdade, era um ato de misericórdia para que ela não sofresse mais, para que ela pudesse sair daquele círculo vicioso de sofrimento. Então, quando a gente amplia o nosso olhar, a gente começa a ter uma outra visão dos problemas e das dores que a gente atravessa. Porque as dificuldades, quando bem vividas, elas nos conduzem a outros patamares de compreensão e de entendimento da vida. Às vezes, a gente necessita de escassez, que a gente viveu na abundância e não soubemos aproveitar essa abundância. Então, às vezes, a gente precisa de escassez de afeto, de escassez de tempo, escassez de recursos financeiros, porque a gente já viveu na abundância desses recursos e não soubemos aproveitar. Então, é o limite que precisamos para podermos dar valor e para podermos aprender. Se Deus fizesse toda a nossa vontade, se atendesse todos os nossos caprichos, será que a gente estaria bem? Tem um filme que eu acho que muitos devem ter visto, chamado Todo-Poderoso, com Jim Carrey, né? Que Jim Carrey se torna um deus e começa a atender todos os desejos das pessoas. E o mundo se torna um verdadeiro caos. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente pede. Ou o que a gente pede não é o melhor para nós. Então, o nosso esforço não deveria ser querer que Deus faça a nossa vontade, e sim harmonizar a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque sendo Deus perfeito, a vontade dele certamente é o melhor para cada um de nós. E aí, Sérgio, eu vou terminar esse estudo com a mensagem lá de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 22. No capítulo 12, se eu não me engano. É do Lucas, mas é uma mensagem que fala sobre a providência divina. E ele diz assim: Jesus voltou-se então para os seus discípulos e disse: Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos. Eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios como crescem, não fiam nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, é a mensagem de Jesus aqui, a poesia de Jesus sobre a providência divina. Deus sabe das nossas necessidades. Não nos preocupemos tanto. Busquemos antes o reino dos céus, que é os valores do Espírito, e essas coisas nos serão acrescentadas. Sérgio, com você, amigo. Boa noite, meus queridos irmãos. A gente poderia encerrar o estudo aqui, né? Porque foi fechado aí com a chave de ouro e até nos sensibilizou, viu, Humberto? Muito bacana essa mensagem, essas palavras. A gente poderia encerrar aqui, mas nós temos que cumprir a nossa fase aqui. Mas o sentimento é tudo nessa vida. E o que você colocou aí é o sentimento. E esse sentimento fala mais alto em nossas vidas. Então nós continuamos. Allan Kardec, quando colocou essas doutrinas para que a gente entendesse, é porque elas existem. E as pessoas frequentam essas religiões, vivem essas religiões. E não é por ele acreditar nisso ou deixar de acreditar naquilo que são piores ou melhores do que os que acreditam no Espiritismo. Eu tenho amigos que são ateus, é um casal de ateus, e eu falo que eles são meus ateus preferidos. Eles são felizes, são pessoas boas, fazem um bem, trabalham, são alegres, são esperançosos. Então, eu uma vez, numa conversa com eles, eu falei que eu admirava muito eles, porque eu preciso de uma doutrina espírita, eu preciso de acreditar em Deus para que eu tenha forças, para que eu tenha sustentabilidade, para suportar os momentos difíceis. E, na verdade, eles não precisam disso. Eles já têm isso no seu interior, já tem essa força. E para Deus, o mais importante não é chamá-lo de Deus, é cultuá-lo, e sim as atitudes que fazemos. Então, como a nossa irmã Luciana falou, em momento nenhum aqui é denigrir essas doutrinas, e sim conhecer, porque precisamos conhecer. E nós vamos falar um pouquinho da doutrina dogmática. O que é dogmática? É uma doutrina que tem dogmas. O que é um dogma? É um ponto fundamental de uma doutrina religiosa apresentada como certo e indiscutível. Então, ele apresenta um ponto fundamental na religião que ali não se discute. Aquilo não se discute, é um dogma, né? E dessa doutrina, a alma independe da matéria e é criado no nascimento de cada ser, sobrevive e conserva a sua individualidade depois da morte. Então, eles acreditam que a alma ela é independente e ela é individual, né? Porque nós falamos aí que ela, no panteísmo, ela volta, né, para o todo, não é isso? Mas aqui não, ela sobrevive e é individualizada. Só que ela é criada no nascimento da pessoa, né? Quando a pessoa nasceu, é criado
aquele espírito. Então, ele é criado no momento do nascimento, né? Sendo que naquela vida presente em que nós estamos vivendo, por exemplo, tudo que nós fizemos de bom ou de ruim, nós levamos para o mundo espiritual, levamos com a gente, né? E se nós não formos uma pessoa muito boa, nós seremos condenados ao inferno, ao purgatório, como quer que seja, e ali nós não teremos a oportunidade de reparar isso. Nós ali ficaremos pela eternidade, porque nós não tivemos uma conduta reta aqui durante a vida. E se nós formos muito bons, né, nós podemos alcançar os céus, né? Um lugar bom, um lugar onde vamos colher o que plantamos de bom, né? Então, fica aí esse entendimento, né? Ou fazemos as coisas boas e vamos para o céu, ou se não fazemos nada de bom e vamos para o inferno, né? Só que tem nessa doutrina, alguns anjos ou almas privilegiadas são isentas de todo o trabalho para chegar à perfeição. Então, existe almas de anjos, são criados anjos, e que ali eles não passaram por nenhum tipo de provação, nenhum tipo de tribulação, não fizeram esforço nenhum para chegar à perfeição, né? Então, eles acreditam nos anjos criados por Deus, né? Então, a gente sabe que nós não vamos chegar a ser anjo, né? Não tem como ser anjo numa vida só. Mas é o que eles acreditam e nós respeitamos muito, né? E até porque nós conhecemos muitos irmãos que frequentam essas doutrinas e fazem bens maravilhosos. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Nós pontuamos que o Espiritismo tem uma grande vantagem sobre todas as religiões. Parece um pouco de orgulho, mas não. Eu vou explicar para vocês qual é essa vantagem. É que quando nós desencarnarmos, nós sabemos que desencarnamos, né? Quando a gente olhar para ali, ver o corpo e a gente fora do corpo, opa, eu morri. Pelo menos isso a gente vai saber. Mas isso não é credencial para que nós... eu sou espírita, eu vou ter um lugar melhor. Não. Muito pelo contrário, irmãos. O espírita, quando você começa a conhecer todas essas começa a tirar esse véu e começa a conhecer todas essas propriedades, né? Toda essa divindade, você cria mais responsabilidade. E Jesus disse, né? Se cobrará mais de quem mais foi dado, né? Então nós estamos recebendo. Então temos que fazer nossas partes. E nessa doutrina, que é essa doutrina dogmática, tem alguns pontos graves e parece para nós que estudamos o Espiritismo, parece sem solução, né? Um deles qual é a sorte, né, que nem nosso irmão Humberto falou, dessas crianças que morrem com tenra idade, que vêm com problemas seríssimos, e outras vêm com tanta saúde, tanta inteligência, né? Como se explica isso? Acho que onde estaria aí a justiça divina? Eu tenho um filho perfeito, saudável, e o outro meu vizinho tem um filho todo defeituoso, com defeitos físicos, e a gente sabe que é por sua necessidade, que o Humberto colocou muito bem aí, né? Colocou de uma forma muito bacana, né? E qual é a sorte também daqueles que não têm consciência dos seus atos, nem faz o bem, nem faz o mal? Nós sabemos que muitas das vezes nós não temos consciência do bem nem do mal, né? O selvagem, por exemplo, que vive ali na selva, não cria, não desenvolve essa questão tecnológica, moral, né? E não faz o bem nem o mal. Um exemplo assim bem simples. E nós também, né? Fazemos nem o bem nem o mal. E nós sabemos que quem não faz o bem nem o mal já é o mal, né? Você não fez bem nenhum. Nós não estamos aqui para passeio, né? Então essas consequências, essas perguntas, elas ficam assim, para nós que estudamos o Espiritismo, fica meio que perdida, né?
Tanto é que eu fui até o Espiritismo porque eu tinha as minhas dúvidas. E quando eu frequentava outra religião, não tinha resposta, porque era assim e nada mais. Por que Deus criar umas mais favorecidas, umas mais do que as outras? Tem pessoas já bastardas, com saúde perfeita, outros na miséria, passando por problemas sérios. Aonde estaria essa justiça? Então, tudo isso vai trazendo em nossas indagações, né, o porquê disso tudo. Então, para nós espíritas, nós que temos essa questão do questionamento, fica um pouco vago, né? Nós queremos respostas. Isso não quer dizer que a doutrina espírita não vai nos trazer todas as respostas, até porque nós ainda não estamos preparados, como a nossa irmã Luciana falou, para todas as respostas. As respostas, elas vêm conforme a nossa evolução, né? E aí nós vamos falar um pouquinho dessa doutrina que nós frequentamos, que é a doutrina espírita, né? Da qual nós buscamos essas respostas. De onde viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde vamos? O porquê do sofrimento desse irmão? O porquê desse sofrimento que eu estou passando? Aí vem essas respostas, né? E a gente percebe que a doutrina espírita ela é dinâmica. Os novos livros aí de André Luiz, de Divaldo, trazendo novas informações, né? Trazendo ilustrações do que nós estudamos dentro da doutrina, porque ela é dinâmica. Quanto mais nós estamos preparados a receber essas informações, mais informações nós iremos receber. Porque Jesus, na época de Jesus, ele falou sobre parábolas, muitas das coisas que hoje nós estudamos, porque naquela época nós não tínhamos como entender. Éramos nós mesmos, né, Luciana? Né, Humberto? Nós estávamos lá, duvidando do Mestre Jesus. Porque se nós não estivéssemos duvidando, não estaríamos aqui agora, né? Estaríamos em esferas superiores. Então, nós ainda somos daquela época ainda. Né? Então, não pense nós que estamos no espiritismo, que nós somos favorecidos. Não, nós somos repetentes. Nós estamos repetindo. Estamos recebendo uma nova chance. Então, Allan Kardec, que nosso fundador da doutrina espírita, o codificador da doutrina espírita, que na verdade ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivali. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. E por que ele chama Allan Kardec e não Hippolyte? Porque Hippolyte era um pedagogo muito conhecido naquela época, era um escritor muito conhecido, filósofo, e ele não queria que as pessoas estudassem o espiritismo por causa da sua influência. Olha só que humildade, olha só que inteligência, olha só que evolução desses espíritos que passaram essa missão a esse irmão. Então, ele tinha um pseudônimo de Allan Kardec para que a gente pudesse estudar e entender, né? Então, e até hoje nós estamos estudando e procurando entender. Então, a doutrina espírita tem o princípio inteligente, né? O espírito é independente da matéria. Então, nós já sabemos que o espírito, que nós somos espíritos encarnados, mas nós somos espíritos, que fomos criados independente da matéria. Então, nós fomos criados por Deus, todos iguais, como o nosso irmão Humberto falou, simples e ignorantes. Simples e ignorante. E a doutrina espírita nos explica que nós não somos eternos, porque só eterno é Deus, que não tem princípio nem fim. Nós, espíritos, fomos criados para a eternidade. E que nós evoluímos tanto no mundo carnal, quando encarnado, e evoluímos também no mundo espiritual. A nossa encarnação que nos traz aqui nesse mundo, essa encarnação que nós estamos passando exatamente nesse momento, que cada um agora está aí encarnado, escutando esse estudo
e também os nossos irmãos desencarnados que estão escutando esse estudo, nós estamos aqui para evoluir. Esse é o princípio básico, a evolução. É no dia a dia, em cada momento de nossa vida. Mas, Sérgio, eu passei tanto tempo sem buscar esses conhecimentos, eu estou perdido. Não, não está perdido. Nosso irmão Humberto falou, Deus não nos desampara em momento nenhum. E cada um tem o seu tempo, a sua hora. Essa é a hora. Vamos começar agora, então. Vamos evoluir, estudar, procurar essa fé raciocinada, entender o porquê estamos aqui, o porquê existem espíritos superiores que vivem em mundos, em esferas superiores. Nós até já falamos aqui, né? Em mundos superiores, porque os mundos também evoluem. E que nós vamos chegar lá através do nosso trabalho, através do nosso esforço, através da nossa perseverança, através dos nossos erros, das nossas falhas, refazendo os nossos enganos e reconquistando o caminho do bem. Todos somos filhos de Deus. Todos nós chegaremos à perfeição. Ninguém estará perdido. Enquanto houver uma ovelha perdida, Deus não nos abandonará. Enquanto houver uma ovelha perdida, Deus estaria junto conosco. É o bom pastor que não deixa nenhuma das suas ovelhas perdidas. Então, a doutrina espírita, ela isenta essa questão do inferno, das penas eternas. Isenta essa questão de que nós somos criados já puros e simples e já evoluídos. Nós temos que conquistar essa evolução espiritual. Então, ao voltarmos para o mundo espiritual, nós vamos dar de encontro a tudo que nós fizemos em vidas passadas. Nós vamos resgatar todo esse conhecimento e buscar e entender o porquê de o porquê dos sofrimentos, o porquê das nossas escolhas. E eu posso afirmar para todos nós, para todos vocês, meus irmãos, e para mim também, que hoje nós já estamos encarnados aqui, nós que já estamos buscando entender um pouquinho tudo isso, nós já fizemos parte do nosso planejamento encarnatório. Nós já fazemos parte dele. Então, quando nós vamos encarnar lá no mundo espiritual, nós vamos lá para as câmaras reencarnatórias, nós fazemos parte do planejamento. E, às vezes, nós pedimos tantas coisas para passar, para evoluir o mais rápido possível, que os próprios mentores espirituais, nosso mentor espiritual que nos acompanha, vamos tirar um pouquinho aqui, tirar um pouquinho ali, porque isso tudo não vai dar não, meu irmão. Porque nós percebemos que queremos evoluir rápido. Aí pedimos toda sorte de sofrimento para que a gente possa recuperar tudo que nós fizemos de errado. Aí, não, vamos tirar um pouquinho aqui. Tem outras encarnações, calma. E aí ele tira 90% que nós pedimos. Ficamos com 10%. E mesmo assim, às vezes, reclamamos, né? Mas isso faz parte. Então, o Espiritismo veio trazer essa luz, né, baseada em a moral do Cristo. E a doutrina espírita, ela tem tríplice aspecto, né? O aspecto religioso, o aspecto filosófico e o aspecto científico. Então, ela busca a ciência para que possa evoluir junto com a ciência. O dia em que nós conseguimos conciliar espiritismo, a espiritualidade com a ciência, nós vamos deslanchar neste mundo. E claro, nós sabemos que nós vamos chegar a esse ponto, mas vai ser com certeza no mundo de regeneração, aonde a ciência vai andar junto com a espiritualidade. E nós já percebemos que muitos cientistas já estudam a espiritualidade.
Nós participamos de alguns congressos que é ciência e espiritualidade. São cientistas, médicos, que falam dessa questão espiritual, já conjugam o tratamento físico com o tratamento espiritual. Olha que interessante. Então, a doutrina espírita tem essa humildade de dizer que não é a palavra final, não é o ensinamento final. Nós temos muito que aprender, temos muito que estudar. E se nós, em algum momento, discordamos de alguma coisa da doutrina, você não vai ser expulso da doutrina. Ninguém vai te dizer, olha, o Humberto ali vai falar assim, olha, ô Sérgio, você não acredita nisso na doutrina, você não pode mais frequentar. Não. Ao contrário, vamos ser convidados a estudar mais, a compreender mais. Eu tenho um caso onde nós facilitávamos o estudo do ESD, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita, aonde um irmão veio até mim e falou que queria fazer o estudo, mas ele era ateu e cientista. Ele falou que ele queria estudar o espiritismo para poder ter base para poder desbancar a doutrina espírita. Ele me perguntou se ele poderia participar do estudo. Eu falei, sim, desde que você não atrapalhe, né, que você não venha atrapalhar o estudo, você pode sim, claro, você é meu convidado. E ele foi recebido com muito carinho, assim como todos nós somos acolhidos, assim como os espíritos doentinhos são acolhidos. Ele foi acolhido. E hoje, meus irmãos, é um grande trabalhador da casa espírita. Ninguém colocou nada forçado em sua cabeça. Ao estudar, ele foi começando a compreender e a entender tudo aquilo que os bons espíritos queriam nos dizer. Então, hoje ele é um grande trabalhador. Então, fiquem à vontade. Não ache que a doutrina espírita, eu não concordo com isso ou com aquilo, vai deixar você de lado. Muito pelo contrário, irmão. Quantas vezes fomos acolhidos em nossas dúvidas? Né? Hoje, por acaso, nós estamos estudando o 6º livro. Isso quer dizer 6 anos, né? Mas já repetimos várias vezes esses livros. E ainda estamos aprendendo. Todas as vezes a gente lê uma coisa aqui, a gente, caramba, eu não tinha percebido isso. E nós estávamos falando aqui, quando nós fazemos esse estudo lá junto com as pessoas colocam as suas ideias, e a gente, caramba, nunca pensei nisso, e não é que é isso mesmo? Então, todos nós temos o que acrescentar, porque cada um tem uma evolução diferente. Mas todos nós estamos no mesmo patamar, porque estamos num mundo de provas e expiações. Eu tinha muito para falar, mas Humberto me quebrou. Ele me deixou muito sensibilizado com o que ele falou. Então, Humberto, eu tinha algumas mensagens para ler, mas eu não vou ler as mensagens não, Humberto. Eu só vou ler aqui o que Allan Kardec nos falou, nos alertou. E eu vou deixar aqui esse alerta de Allan Kardec para todos nós. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5. Pode ir procurar lá. Se tiver errado, depois vocês mandam o chat aí. Sérgio, você errou. E aí que é bacana. Porque aí eu errei, eu vou procurar lá e entender onde que eu errei e onde está o meu erro e vamos corrigir. É muito bacana isso. Por isso que a gente fica à vontade de trazer esse estudo para vocês. Porque nós não somos professores. Se ficou alguma coisa mal entendida, e se vocês não compreenderam, olha, eu não compreendi isso. E se eu não souber explicar, nós vamos procurar quem sabe. Nós vamos tentar achar essa explicação. E se nós não acharmos, nós vamos tentar estudar mais até encontrar a resposta. E se nós não encontrarmos a resposta, quem sabe em outra vida nós acharemos, né? Mas nós vamos achar, nós vamos insistir. Então, Allan Kardec disse assim, espíritas. Se nós nos consideramos espíritas, esse recado é para a gente. Mas como nós somos estudantes, a gente deve se esforçar para ser espírita. Então ele diz assim, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Então, o primeiro ensinamento dos espíritas não é conhecer todos os livros,
não é conhecer toda a filosofia, não é conhecer toda a moral, não é conhecer toda a ciência, é simplesmente amai-vos. Essa é a primeira lição. Amai-vos. Hoje a gente percebe que até dentro da casa espírita as pessoas estão sem paciência com o pensamento do irmão diferente. Por que isso? Vamos estudar lá. Eu vou pregar isso aqui na minha cabeceira para me lembrar disso. Amai-vos. Essa é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento, instruí-vos, és os segundos. Então, amai-vos primeiro, e instruí-vos é o segundo, porque a instrução vai trazer a fé raciocinada. Vamos entender o porquê das coisas. E a doutrina espírita tem sim, meus irmãos, muitas respostas para nosso entendimento. Hoje, acho muito mais do que nós possamos compreender pelo nosso estágio de evolução. Mas está lá para a gente aprender. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. Todo engano que existe no cristianismo não veio do Cristo. São erros humanos. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece, nada acaba. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Quem trouxe essa mensagem? O Espírito de Verdade, em 1860. E Jesus falou, né? Que um dia ele traria o Consolador prometido. E nos enviaria um Consolador prometido. Que não teria nome, mas que nós reconheceríamos nele os seus ensinamentos. E seria ele o Espírito de Verdade. Então Jesus está conosco o tempo todo, em cada mensagem, em cada livrinho, em cada livro complementar que nossos irmãos trazem. Então, abracemos essa causa, irmão. Jesus está presente. Jesus não vai voltar. Se vocês estão esperando que Jesus volte, ele não vai voltar. Porque ele nunca se foi. Ele está com a gente o tempo todo. Ele é o nosso governador. Ele é o nosso mentor. Ele é o mestre dos lemes. Ele é tudo em nossas vidas. Então, quando perguntares a ti, quem é o modelo e guia do Espiritismo? A quem vocês seguem? Não é Allan Kardec, é Jesus. Eu vou passar então a palavra ao nosso irmão Humberto para fazer as considerações finais. Graças. Obrigado, Sérgio. Tem uma contribuição aqui do Amorim, Sebastião Amorim, né, falando que quanto maior o nosso conhecimento, maior é o tamanho da nossa responsabilidade. E é isso mesmo, né? Bom, amigos, estamos chegando ao fim do nosso estudo da noite de hoje. Agradecemos a presença de todos. Convidamos a todos a participar conosco na próxima segunda, no mesmo horário, do próximo capítulo do livro Obras Póstumas. Então, nós vamos fazer a oração final para a gente poder estar encerrando esse estudo. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre, amigo e amado, Deus, Pai e Criador de todos nós, obrigado pela oportunidade de estudarmos e, com esse estudo, ampliarmos o nosso conhecimento, a nossa visão e entendimento sobre a vida, sobre o porquê estamos aqui, para onde vamos, o que devemos fazer. Que o Senhor possa amparar a cada coração que esteja aflito, que esteja sobrecarregado, aliviando as dores, aliviando os sofrimentos, renovando a esperança e a confiança em cada um. Mas que nós, Senhor, possamos nos esforçarmos por sermos fiéis ao Senhor, buscando dar o melhor que pudermos, para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia e, com isso, nos aproximarmos
do bem, do amor e do belo. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, muita paz. Fiquem com Deus. Até semana que vem.